Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, CIT. Meu nome é Juliano Pisserato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil. E, em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º CIT propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje, eu tenho o prazer aqui de trazer para vocês uma engenheira que eu conheci em uma palestra talvez há uns 2 anos atrás, em Araçatuba, e desde lá eu tenho mantido um contato eventual com ela para tentá-la trazê-la, para dar uma palestra para nós, por conta assim da sua simplicidade, da sua expertise, do seu conhecimento na área, numa área que eu acho extremamente importante e que eu vejo algumas lacunas ainda em déficit, que é a área de iluminação de modo geral, tanto residencial e comercial. Então, hoje eu tenho o prazer, né, de trazer aqui vocês, me sinto muito lisonjeado, porque foi uma loucura todas essas semanas para a gente tentar uma agenda, essa moça extremamente importante, para lá, para cá, atendendo Albert Einstein, atendendo Cirela. Meu Deus, quem que eu fui arrumar aqui? Engenheira Mariana Vanzella Bagaia, Projetos de Iluminação. Mariana, muito obrigado. De novo, agradecido extremamente pela sua simplicidade, pela forma como você sempre nos tratou, sempre receptiva e pela sua agenda extremamente corrida. Então, Mariana, muito obrigado. A palavra sua, é um prazer tê-la com a gente, tá? Imagina, queria agradecer esse convite super especial. Deu certo, a gente conseguiu. Apesar de toda a correria, todo o caos, a gente conseguiu, deu certo. E é um prazer compartilhar um pouquinho da minha rotina, do meu trabalho, principalmente da empresa onde eu trabalho, todo esse caos, esse mundo da iluminação, que eu falo que é um universo totalmente paralelo, encantador. Que eu falo que quando o bichinho da luz pica na pessoa, todo lugar que ela vai, ela repara na iluminação. E falar principalmente também da relação da saúde, né? Porque luz não é só estética, não é só algo bonito, ela está muito associada com a saúde das pessoas que frequentam o lugar da iluminação. Obrigada pelo convite, vai ser uma honra poder participar dessa temporada do curso e precisando de mim, estou à disposição, pode contar sempre comigo. Obrigado. Podemos começar? Fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro, antes de começar tudo, eu gostaria de falar um tema um pouquinho diferente de projetos. Gostaria de falar um pouquinho sobre tonalidades ou temperaturas de luz. Eu falo que ainda hoje, no ano de 2025, é um tema polêmico para a gente discutir. Falar sobre a cor da luz, qual que é a cor certa, qual que é a cor que eu utilizo no meu projeto, qual luz que eu tenho que usar dentro de uma casa, dentro de uma área de trabalho, dentro de uma área de saúde, qual que é a relação da nossa saúde com a cor da iluminação. Escolher a cor da luz, ela é fundamental para um projeto. Todo projeto tem iluminação. Só que você saber escolher a cor da luz vai diferenciar o propósito daquele espaço. Qual que é a rotina do seu cliente, qual que é a funcionalidade dentro dele, daquele ambiente que ele está frequentando. Por quê? A luz, ela não é só estética. Ela valoriza o projeto de arquitetura e de interiores, só que ela mexe com o organismo, com a sensação e principalmente com o estado do ânimo das pessoas que frequentam. Aqui eu trouxe nessa imagem para vocês uma foto que eu mesma tirei. Eu estava voltando de uma visita técnica noturna lá em São Paulo e eu parei no semáforo, olhei para o lado e me deparei com essa imagem. E a gente tem no mesmo prédio 3 tonalidades de cor de luz diferente, onde eu tenho o branco frio, que é o 6.500 Kelvin, o branco neutro, que é o 4.000, e o branco quente, que é o 3.000. E qual dessas cores da luz está certa? Eu até postei essa imagem nas minhas redes sociais. Um monte de amiga minha que é de outras áreas, é advogada, médica, que não trabalha no meio da arquitetura, me mandou mensagem: Mari, qual que está certa? Mari, qual que eu uso na minha casa? Mari, qual que eu ponho no meu trabalho? Eu falei, depende. Depende da funcionalidade. Cada projeto é único. Se eu tiver, na onde eu tenho 6.500 kelvins, que é o famoso branco frio, esse branco azulado, se ali for salas de atendimento de uma médica, dermatologista ou médico de cirurgião plástico, onde ele vai fazer leves procedimentos ali, a luz está correta. Se no andar de baixo eu tiver um consultório de advocacia, contabilidade, um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, a luz também está correta.
E se no último eu tiver as mesmas funções do de cima, que é um escritório de engenharia, contabilidade, de arquitetura, de advocacia, a luz também está correta. Pela norma da ABNT, existem 3 lugares que a luz é essencial branco-fria, que não tem como discutir ela não ser outra cor, que é numa sala de médico de procedimento, que ele vai fazer uma sutura, vai retirar uma pinta ou uma cirurgia mesmo, um procedimento cirúrgico, na sala do dentista, um procedimento odontológico, né, que a gente fala, onde ele vai fazer também o procedimento só ali onde ele vai atender o paciente dele. E o terceiro lugar, que eu brinco, que é um lugar onde acho que ninguém espera fazer, né, um projeto, que é um necrotério, que infelizmente é um lugar que a gente tem que fazer um projeto, tem que ter uma iluminação específica por conta da funcionalidade que o espaço demanda, que é fazer a retirada de órgãos, fazer todo o processo depois que a pessoa falece. Fora isso, a gente tem uma liberdade de poder abusar mais do branco quente. Por quê? O branco quente é uma luz que aumenta no nosso organismo o processo de melatonina, que é o hormônio de descanso. Então, no residencial, ele é obrigatório, porque ele vai ajudar essa função biológica no processo interno do seu cliente. Como que é essa relação da luz com as nossas funções, que a gente chama de ciclo circadiano? Eu brinco que o sol nunca nasce a pico, ele nunca nasce extremamente forte. Quem acorda antes das 5:30 da manhã, que vê ainda aquele dia bem escurinho, e depois ele vai subindo, vai ficando mais forte, mais intenso, consegue acompanhar mais esse processo. Quando o sol nasce, ele vai nascendo devagarinho, ele vai nascendo ficando alaranjado, amarelado, ele vai subindo aos poucos, para mostrar que o nosso organismo também é assim. A gente vai acelerando aos poucos, a gente acorda, vai no banheiro, lava o rosto, faz nossas necessidades, escova os dentes, se troca para ir para uma academia ou para ir para o trabalho e vai começando a pegar o ritmo. E toma em casa, no mínimo, um cafezinho. Eu falo que a pessoa não precisa tomar um banquete de café da manhã, mas ela toma, no mínimo, um cafezinho para dar aquela despertada e começar a pegar o ritmo de trabalho. Conforme o dia for passando, né, o sol vai subindo, vai crescendo a sua intensidade e a sua tonalidade, a cor da luz, ele chega por volta de 11h30, meio-dia, aos 6.500 Kelvin, que a gente fala que é a máxima da produtividade, o máximo do pico do cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do alerta, o hormônio do estresse, o hormônio da tensão. Então, a luz branco-fria, ela é associada no nosso organismo à produção desse hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Geralmente, a partir das 10 da manhã até por volta de 1h30 da tarde, é o horário que a gente está no máximo de produtividade. Então, geralmente, nós estamos em alguma obra, fazendo alguma reunião, ou alguma reunião com o cliente, ou em algum fornecedor, ou resolvendo algum pipi numa parte burocrática, né, da situação. Então, geralmente nesse horário. E se a gente não tem o estômago para avisar que a gente precisa fazer uma pausa para almoçar, às vezes passa batido, porque a pessoa está realmente no seu ritmo mais acelerado. Conforme o dia for caindo, a gente vai diminuindo a intensidade do sol e a quantidade de kelvins dele, a gente vai desacelerando o nosso organismo. Para na hora que a gente chega na nossa casa, a gente encontra uma luz amarelinha, uma luz indireta, uma luz confortável, e ela no branco quente vai ativar internamente no nosso organismo a produção da melatonina, que é o hormônio do descanso. Com isso, a gente consegue ter uma noite de sono tranquila, agradável, sem a necessidade de remédios ou outros suprimentos. Eu falo que hoje, ano de 2025, uma das pautas muito altas que a gente vê discussão nas redes sociais, seja TikTok, Instagram, principalmente profissionais da saúde, é a questão da rotina do sono, que é você se reeducar para poder descansar e dormir. A gente vive num mundo onde a gente tem muita tela, a gente trabalha o dia inteiro com celular, trabalha o dia inteiro com computador, então essa luz do celular branco-fria também desperta na gente o cortisol. Então, por isso que hoje a gente pega os celulares, tem programação automática para poder desligar. Os médicos recomendam, a partir de tal horário, não usar mais o celular, colocar ele na função de descanso, função não perturbe, e poder ter uma rotina de sono, que é você tomar um magnésio inositol, tomar um chá de camomila, acender vela em casa, desligar as luzes, para que o nosso organismo volte a ter essa função de forma natural, que é a função do ciclo do sol. Então, se o sol não está mais lá,
a gente tem que entender que a luz artificial tem que ajudar a gente a voltar para essa rotina de descanso. Muita gente me pergunta, Mari, meu cliente não vai dormir mais se eu colocar na casa dele luz branco-fria, porque ele acha que ilumina mais. Ele vai dormir, só que ele, com o passar do tempo, ele vai se tornar uma pessoa mais ansiosa, mais, como que eu posso dizer? Mais ansiosa, sem vontade de descansar, mais desperta. Às vezes ele vai deitar a cabeça no travesseiro e o cérebro vai continuar trabalhando. Então, quando a gente fala de rotina do sono, é a pessoa ter um aproveitamento melhor das noites sem a iluminação natural, sem necessariamente também depender de remédios. Eu trouxe um exemplo aqui, que eu falo que é um exemplo clássico da mudança, da revolução da iluminação no mercado, que é o exemplo do McDonald's. O McDonald's, as primeiras lojas que a gente tinha do McDonald's no Brasil, assim que elas chegaram, elas tinham uma proposta arquitetônica e de iluminação completamente diferente. Aqui eu trouxe duas comparações para vocês verem. Então, as primeiras imagens aqui são do McDonald's mais antigo, onde a gente tinha aqueles letreiros gritantes, aquela iluminação branco-fria, aquela iluminação extremamente exagerada. Por quê? A funcionalidade principal do McDonald's é ser um fast food. Então, eles querem que você entre lá de forma rápida, preste muita atenção em todo aquele letreiro, veja o que você precisa escolher, escolha de forma rápida, eles vão te produzir e te entregar de forma rápida, e você vai consumir esse produto de forma rápida e também sair dali de forma rápida, porque a prioridade é, quanto mais pessoas entrarem e fizerem esse ciclo de forma rápida, maior será o lucro do estabelecimento. Só que o McDonald's atingiu um patamar tão grande em alcance mundial que hoje ele quis mudar o conceito da linguagem dele, sair de uma rede de fast food para ser uma rede de colecionador de momentos. O que seria esse colecionador de momentos? Você torna um lugar agradável, um lugar receptível para que as pessoas levem sua família, seus amigos, e não façam a parte de consumir os alimentos de forma rápida, e sim de presenciar e viver aquele momento. Então, você coleciona momentos, você comemora, às vezes, uma conquista pessoal, uma conquista profissional, com a família, com os amigos, e faz com que aquele momento se torne especial. E como que você consegue fazer essa mudança? Na arquitetura, na estrutura de um projeto arquitetônico, e também na iluminação, que você traz uma iluminação extremamente confortável para o espaço. Tanto que eu até dou exemplo, né? Quem consegue perceber bem essa percepção é as pessoas que frequentam um restaurante, às vezes, classe média, classe um pouco mais baixa, ou um restaurante classe alta. Quando você entra num restaurante classe alta, a principal mudança que ele tem é na iluminação, porque eles trazem o conforto da sua casa, aquele espaço super aconchegante, aquele espaço que você quer ficar naquele ambiente, para dentro do restaurante, para que você não perceba que ali o tempo está passando e tornando o ambiente muito mais agradável. Falando um pouquinho de concepção de projeto, eu trouxe aqui algumas tendências, uma listagem que eu, Mariana, acredito que seja o principal na concepção de um bom projeto luminotécnico, que são alguns tópicos principais que hoje a gente usa bastante na hora de começar a elaborar esse projeto. Principal, iluminação minimalista, conforto visual. Você entrar num ambiente, ver ele super bem iluminado, ver ele do jeito que você tem que ver, toda a parte de distribuição de luz, sem necessariamente ver aqueles vários pontinhos de luz no teto. Então, você tem esse conforto, aquele conforto de teto limpo, aquele aconchego do ambiente bem iluminado e bem distribuída a luz. Eu brinco que, quando eu comecei a trabalhar com iluminação, a gente ia fazer um projeto de iluminação, a gente não tinha ideia do que seria no espaço. Então, eu não sabia se ele ia ser uma sala, aonde eu ia ter o sofá, onde ia ter um aparador, onde ia ficar a televisão. Você não tinha essa noção desse layout, ficava muito perdido. Então, você meio que você distribuía os pontinhos de dicróica no teto, porque a gente tinha uma necessidade de fazer com que a luz do teto, que a gente tinha aquele ponto central, né? Que antigamente não tinha o forro de gesso. Então, a gente sempre tinha um ponto central em cada cômodo, independente do que ele fosse. Você pegava aquele ponto central, você pegava um forro de gesso e você distribuía a luz com a necessidade dela chegar em todos os cantos. E hoje é um conceito completamente diferente. A iluminação, ela tem que estar 100% pensada junto com o layout. Eu falo que a iluminação ela não tem que ser vista por último, no conceito de um projeto arquitetônico geral. Ela tem que ser vista lá no começo, porque ela tem que estar amarrada com dois pontos principais, que é o projeto de infra, de elétrica,
A gente só vai entregar uma boa iluminação se a gente tiver uma boa infraestrutura de elétrica passando, bem distribuída, e também um bom projeto arquitetônico, que é o projeto de interiores também, o projeto o 3D, né, que geralmente os arquitetos apresentam para o cliente, que é o sonho deles. Então, o arquiteto sempre faz aquele projeto lindo para apresentar, e o cliente aprova porque ele acredita que o sonho dele está sendo concretizado. E a iluminação é a cereja do bolo, é o que vai dar todo o charme para fazer com que aquele projeto arquitetônico se realize. Então, uma iluminação minimalista, ela não é um ambiente mais escuro. Ela é uma iluminação bem pensada, bem projetada, bem elaborada, trazendo a luz aonde ela realmente tem que estar, e não em excesso. O outro tópico seria a exploração de camadas. O que seria essa exploração de camadas? A luz não tem que vir só do teto. Eu escutei uma vez essa frase de uma professora minha, e eu nunca mais esqueci, que existem camadas dentro de um ambiente que a gente consegue explorar a iluminação. Fora o teto, a gente tem a altura dos nossos olhos, arandelas. A arandela era uma peça que, quando a gente fazia um projeto de luminotécnico, a gente usava ela lá fora, no corredor que dava acesso à área externa da casa do cliente. E depois a gente começou a usar ela também na fachada. Hoje não, hoje você pode usar a arandela num quarto, você pode usar a arandela no lavabo, você pode usar a arandela no corredor de circulação, você pode usar arandelas em vários ambientes da casa. Ela se torna um ponto decorativo, mas também funcional dentro de um projeto. Descendo mais um pouco das arandelas, a gente tem luminárias de mesa, abajur, luminárias de cabeceira, vários modelos, né, e formatos que também são parte essencial de um projeto. Descendo mais um pouco essa camada, a gente tem luminárias de chão, que são as luminárias de piso, que também pode ser um abajur grande, pode ser uma luminária toda escultural, que também traz um conforto para o ambiente. E descendo mais um pouquinho, a gente tem as luminárias de solo, que são os embutidos de solo. O embutido de solo a gente usava no jardim da casa do cliente, geralmente só para iluminar árvores. A gente migrou ele para a fachada da casa do cliente, né, para fazer algum efeito, às vezes um revestimento, uma textura diferente que o cliente tem. E hoje a gente pode usar ele dentro da casa do cliente. Então, a gente tem peças com acabamento mais sofisticado, com funcionalidades que também trazem um conforto para ser usada dentro da casa do cliente. Marcenaria iluminada. Eu falo que a marcenaria deixou de ser decorativa, né? Ela se tornou extremamente essencial. Eu falo que todo mundo tem que ter na casa aquela luz que vem no armário aéreo da cozinha, que traz a iluminação toda para a bancada de serviço, que é a pia, a parte onde você pica os alimentos, a área do fogão, que é onde você vai cozinhar. Por quê? Essa luz é a luz frontal, então é a luz que vem de frente. Toda vez que a gente tem um ambiente de serviço, uma área de trabalho na casa do cliente, a gente tem que pensar que a luz tem que vir na frente dele. Porque se ela estiver atrás, ela vai gerar sombra e vai gerar o desconforto. Na cozinha, esse era o exemplo clássico que a gente tinha. Por quê? Eu colocava um painel extremamente forte, potente, no teto do meu cliente, com uma boa iluminação. Quando chegava a noite, que ele ia realizar as funções dele, seja lavar uma louça, fazer um alimento, fazer uma comida, picar, né, principalmente fazer toda a função que ele exerce ali, ele gerava sombra nele mesmo. Então, independente do painel, da luz que eu tivesse no teto da cozinha, ela gerava esse transtorno, ele mesmo gerava o transtorno da sombra e prejudicava. Então, a luz tem que vir sempre na frente. O outro tópico, integração de ambientes. A iluminação ela tem uma responsabilidade muito grande em projeto, que é você saber diferenciar os espaços dentro de uma casa, então você saber dividir, né, os ambientes dentro de uma casa e também saber o limite de acesso das pessoas que frequentam a sua casa com a iluminação. Como que seria isso? Só para explicar um pouco melhor. Você quer ver que você limita o acesso que uma pessoa tem na sua casa através da luz. Se uma visita chega na sua casa e você acende apenas a sala de estar, ela vai se limitar a circular na sala de estar. Se você acende a sala de estar e a sala de jantar, você obrigatoriamente convida ela a circular mais por esse espaço. E você consegue trazer outros movimentos dela na sua casa. Agora, a iluminação também tem uma responsabilidade muito grande na hora de você criar a parte de circuitos, que eu falo que é você saber aproveitar melhor a luz e trazer esse conforto diferenciado para o seu cliente.
Esse circuito vai fazer com que a tecla dos interruptores seja uma parte inteligente da casa dele. Ele consiga, através desses circuitos, fazer os acionamentos e transformar o cenário da casa dele de acordo com a necessidade de cada momento. Um exemplo. Se eu tenho um cliente que tem uma mesa de jantar, que é onde os filhos dele também usam para fazer a lição de casa à tarde, não vai ser o mesmo cenário que eu vou trazer para a lição de casa, vai ser para um jantar com os amigos. Então, você conseguir dimerizar uma boa iluminação, trazer uma luz indireta, trazer uma luz direta na hora da necessidade. Essa parte de circuito vai ajudar a você adaptar o projeto luminotécnico à rotina de cada cliente. Aproveitamento de elementos pré-existentes. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje na parte de projeto, né, de iluminação, porque a gente está num mercado muito contraditório, ao mesmo tempo inovador, desenvolvedor, mas também contraditório. Em algumas cidades do Brasil, uma prioridade é você pegar para fazer um projeto luminotécnico de uma obra que está sendo começada do zero. Então, a gente vê o mercado da construção civil crescendo muito, muitos prédios saindo, muitas obras saindo, condomínios de casas de alto padrão também saindo, sendo bem feitos. E você poder entrar num projeto desse, você tem uma liberdade maior de poder criar, de poder usar e de poder acompanhar todo esse processo, né? De tanto da infraestrutura para trazer um bom projeto de iluminação. Só que muitas obras, eu brinco assim, que em São Paulo é um mundo paralelo, né? Quem frequenta São Paulo sabe como que é. São Paulo é um mundo à parte, porque lá 99,9% das obras são apartamentos. Casa é raríssimo. Se alguém chega para você e fala que comprou uma casa em São Paulo, provavelmente ela não é em São Paulo, é numa cidade vizinha, bem próxima a São Paulo, que lá não tem mais onde ter casa. 99,9% dos apartamentos em São Paulo são apartamentos muito antigos, que a pessoa às vezes adquire e quer fazer uma reforma toda interna, quer mudar todo o layout, quer mudar a parede, quer mudar a iluminação, principalmente, e você tem uma barreira gigantesca ali, chamada elementos pré-existentes, porque você não tem um projeto de infraestrutura, porque às vezes o imóvel é muito, muito antigo, ninguém tem acesso, e você trabalha meio que às escuras. E às vezes você vai encontrar esses elementos e, sabendo usar a iluminação, você vai fazer com que eles sejam valorizados, que aí você traz um ponto de luz para destacar, às vezes um pilar diferenciado, um teto diferenciado em laje, você valorizar, fazer com que o ambiente cresça, ou às vezes você vai usar a sombra da luz para esconder esse elemento. Por quê? Nós seres humanos, nós temos um olhar muito treinado, que a gente sempre direciona o nosso olho para onde tem a luz. Ninguém fica no ambiente totalmente escuro. Quando a gente está num ambiente escuro, a gente direciona o nosso olhar para onde tem o ponto de luz, isso é uma sensação automática, não é coincidência, é automático, a gente é treinado 100% para isso. Quer ver um exemplo? Se a gente visitar um museu, seja um museu aqui no Brasil, um museu no exterior, ninguém consegue reparar dentro de um museu se a parede está 100% bem pintada, se tem alguma lasquinha, se o piso está um pouquinho manchado ali no cantinho. Por quê? Eles colocam os pontos, os focos de luz estão extremamente pontuados nas obras de arte, que é o grande destaque de um museu, que é onde eles querem que o cliente entre e ele tenha um olhar 100% direcionado para as obras de arte, para as esculturas. Então, você atraindo o olhar do cliente para aonde você quer que ele olhe com a luz, os outros ambientes passam meio despercebidos na concepção geral do espaço. E, por último, falar sobre a evolução e o design das peças, que eu falo que hoje nós quebramos um paradigma muito grande no mundo da iluminação, que é você associar uma peça extremamente forte, com um alto índice de lumens, né, que a gente fala quando a gente vai fazer projeto de iluminação, o que você considera dentro de uma peça que vai iluminar bem o espaço é a quantidade de lumens, e não watts. Watts é consumo, é o que aquela peça vai consumir na conta de energia do seu cliente. O que vai iluminar o espaço é a quantidade de lumens. A gente quebrou esse paradigma falando que a iluminação, uma peça que ilumina super bem um espaço, ela tem que ser grande, ela tem que ser larga, tem que ser um painel gigantesco. Não, hoje a gente tem mini spots que tem um alto índice de lumens, a gente tem fitas de LED que iluminam muito mais do que um painel de LED e consegue ser adaptada de acordo com a necessidade de cada projeto.
Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de imagens de projetos finalizados que eu tive o prazer de participar, poder interferir e principalmente poder adequar de acordo com a rotina de cada cliente, né? São apartamentos, projetos residenciais totalmente diferentes um do outro, de clientes diferentes um do outro, e mais para entender o layout e o conceito de cada um deles. Então, aqui eu trouxe um pouquinho assim de cada cômodo de uma casa para a gente poder falar e discutir e pontuar principalmente os tópicos que eu conversei com vocês anteriormente sobre o projeto de iluminação. Então, aqui eu tenho uma sala toda elaborada, né, uma sala de TV de um projeto residencial, uma casa de campo, e aqui eu tenho uma sala também de estar de um apartamento em São Paulo. O ponto de partida desse primeiro projeto, que foi essa sala de TV, foi trazer um conforto extremo. Por quê? Ali eu tenho uma sala de TV, então a prioridade do meu cliente é entrar no espaço e assistir a televisão dele, seja uma série, um futebol, uma novela, o que for, um filme. Então, a televisão, ela já emite uma luz aos nossos olhos, que a gente também considera que é uma luz branco-fria, uma luz que a gente chama de 6.500 Kelvin. Ela já emite essa luz aos nossos olhos e ela já traz uma clareza no espaço. Então, qual foi a proposta do projeto luminotécnico? Trazer uma iluminação na extremidade, criar uma sensação de luz indireta, uma barreira de luz, trazendo um conforto para a sala, que essa luz indireta eu consigo fazer com que o meu cliente entre no espaço, veja tudo que ele tem ali, onde está o sofá, onde está a televisão, onde está o controle remoto, onde está o controle do ar, que ele consiga ter essa sinalização, mas ao mesmo tempo, essa luz que está instalada no espaço, ela não interfere a luz direcionada que vem da televisão, que é a luz proposital e principal do ambiente. Então, meu cliente vai sentar no sofá, ele vai ter uma rasteira, ele tem uma noção de proporção de ambiente com essa luz indireta, tem um conforto dela ser branco quente, dela ser amarela, dela trazer essa sensação de relaxamento para o espaço, que é uma sala de TV para a família, e ao mesmo tempo ele consegue olhar para a televisão sem nenhuma iluminação interferindo no rosto dele. E o outro ponto que a gente trouxe, que foi a marcenaria em destaque, que além de trazer uma iluminação para todos os objetos decorativos que a gente tem aqui na estante, valorizando toda essa parte arquitetônica, a gente também valorizou toda a marcenaria do cliente e trouxe esse aconchego da marcenaria iluminada. Na outra sala, eu tenho alguns pontos de lâmpada dicróica distribuídos para trazer uma iluminação mais rasteira, já que é uma sala muito grande do espaço. E nesse projeto, a gente teve um ponto de partida muito importante, que não tenho no outro, que é essa janela, a luz natural. Nesse projeto, o cliente tem uma janela gigantesca, durante o dia entra muita luz do sol, então a prioridade foi um projeto luminotécnico que ele acendesse só à noite, que durante o dia ele conseguisse ter um maior aproveitamento da luz do sol dentro da casa dele. A luz do sol, além dela trazer uma vida, né, para o espaço, ela faz bem para a saúde do cliente. Então, quando vocês tiverem um projeto de iluminação que vai ter um aproveitamento da luz do sol, deixa a luz do sol entrar. Deixa ela entrar no espaço, deixa ela agir, deixa ela frequentar a casa do cliente, que ela faz bem para todos os ambientes, para todos os seres vivos que frequentam aquele espaço. Trouxemos alguns pontos de iluminação para alguns pontos estratégicos, mesa de centro, onde eu queria valorizar e destacar todos os objetos decorativos, e também essa marcenaria manchada, que é onde a gente cria essa luz de sombra no fundo da marcenaria, que ali, independente do objeto decorativo do meu cliente, todos eles estão iluminados, e a gente cria toda essa estrutura da marcenaria como se ela fosse uma obra de arte, como se ela fosse um destaque, um quadro que o meu cliente adquiriu e colocou na casa dele. Aqui 2 exemplos de dormitórios, que eu gosto bastante desses 2 projetos. A gente também conseguiu atingir o conforto máximo da proposta, né, para o cliente. No primeiro, eu tenho teto de madeira. Agora, a gente entrando um pouquinho focados no mundo da arquitetura, falar sobre teto de madeira, que eu falo que é o novo queridinho do mundo da arquitetura, né? A gente veio da laje, onde o forro de gesso só tinha em alguns pontos da casa do cliente, geralmente na área social, e hoje a gente migrou que a área social ganhou o teto de madeira, onde o cliente acaba investindo mais no projeto dele, e o forro de gesso invadiu até a lavanderia. Ele veio para facilitar e entrou em todos os cômodos da casa do cliente.
Diferente do forro de gesso, que veio para facilitar, que a gente consegue ramificar toda essa iluminação, o teto de madeira, ele é um pouco mais caro. Então, o cliente acaba desembolsando um valor um pouco mais alto para ter esse teto de madeira, só que ele veio com uma proposta um pouco diferente, que é para ser contemplado e valorizado. O que seria esse contemplado e valorizado? Se você coloca um teto de madeira onde o cliente vai desembolsar um pouco mais de dinheiro, você não pode furar ele, você não pode colocar spot dele. Poder pode, mas a gente não recomenda. Por quê? Porque você acaba não atraindo o olhar. Ele ser valorizado e destacado, você quer atrair o olhar das pessoas que entrem naquele ambiente e valorizem aquele espaço. Então, você tem um teto de madeira numa área de circulação da casa, você quer que todo mundo que passa ali elogie e se surpreenda com o efeito da iluminação. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o cliente já tinha, quando ele adquiriu esse apartamento, ele já tinha o forro de madeira na suíte, e a proposta foi trazer uma iluminação indireta, trazer esse conforto para o quarto e valorizar esse teto de madeira. Por quê? Alguns pontos em destaque desse projeto. Temos janela, que é essa iluminação natural que durante o dia entra super bem dentro do quarto, faz esse efeito de luz muito bonito e deixa o ambiente muito bem iluminado. E também que nesse projeto eu não tenho mais nada no quarto que não seja a cama e a televisão. São só esses dois pontos. Ali é realmente o espaço de descanso do meu cliente. Então, ele vai entrar nesse quarto, ele vai deitar e vai ter uma noite de sono tranquila e agradável. Não há necessidade de eu ter um ponto de luz direta. Então, aqui, além do teto, com esse efeito de luz indireta, a gente tem a cabeceira, que também traz esse reflexo de luz indireta, e duas luminárias de leitura, que caso ele queira fazer uma leitura, ele da esposa separado, eles têm cada um seu ponto individual de leitura. Eu não tenho um guarda-roupa naquele ambiente, eu não tenho uma escrivaninha, eu não tenho nada que exija uma função de trabalho. Então, ali eu consigo ter um aproveitamento 100% da luz indireta, para trazer toda essa atmosfera de conforto e relaxamento. Na outra imagem, a proposta foi seguir a mesma ideologia, né? Já que dormitórios a prioridade é trazer esse espaço de conforto. A gente trouxe cabeceira iluminada de forma indireta e o cortineiro iluminado. E apenas dois pontinhos, que vocês até conseguem ver o reflexo aqui na parte de cima, né, da cama, dois pontinhos de mini dicróica, que são aquela lâmpada bem pequenininha, que a gente trouxe de forma estratégica, com acendimento separado, uma do lado da esposa, uma do marido, porque essa cliente tem filhos pequenos em casa. Se eu não me engano, eram 4 crianças que ela tinha. E essas crianças são de idades diferentes. Quando a gente criou essa personalização, foi para que a mãe ou o pai pudessem levantar de madrugada, às vezes para pegar um remédio na gaveta, ir até o banheiro, ou ir até o quarto da criança. Quem tem filho pequeno sabe que a criança demanda uma certa atenção até uma certa idade durante a noite, que a criança acorda muito. Então, foi de ponto estratégico para que, independente se é o pai ou a mãe que levante durante a noite, eles têm uma iluminação individual, que faz com que eles não acendam toda a iluminação do quarto e desperte o companheiro ou companheira que está dormindo ao lado. Então, foi um ponto estratégico que a gente trouxe da luz para ter uma rotina mais adaptada de acordo com a necessidade da família. Falando um pouquinho sobre corredores, né, ambientes de circulação, o corredor, geralmente, de um projeto residencial, ele é um dos últimos espaços a ser pensado, por justamente não ter uma funcionalidade muito proposital, porque é apenas um ambiente de passagem, então não tem uma certa tensão, né? Mas hoje a gente consegue integrar alguns elementos de iluminação que valorizem e também dê uma maior valorização na rotina desse espaço. O que seria isso? Os balizadores, que é essas pecinhas que a gente trouxe aqui instalado para vocês verem. O balizador também era uma peça que a gente usava muito só na área externa da casa do cliente. Geralmente a gente usava muito focado internamente em degraus, em escada. Então, quando eu tinha uma diferenciação de níveis, né, que a gente tem os degraus da escada, a gente usava ele para justamente balizar e sinalizar ao meu cliente que ali ele precisa de uma atenção, pois há uma diferença de níveis que ele precisa subir ou descer.
Mas o balizador, dentro de um corredor de circulação, ele é uma luz estratégica. Porque você consegue acionar ele, vou dar um exemplo, tanto na imagem no meio quanto na primeira imagem, a gente fez a instalação dele com sensor de presença. Por que eu coloquei com sensor de presença? Porque às vezes o seu cliente vai levantar durante a noite para ir até a cozinha, pegar uma água, ou para ir até o banheiro, caso ele não tenha uma suíte dentro do quarto. Então, ele vai ter essa rotina, às vezes, à noite, ou até mesmo as crianças vão levantar à noite para ir até o quarto dos pais. O balizador no corredor com sensor de presença, ele tem acendimento automático quando ele capta essa presença da pessoa no ambiente. E ele faz uma iluminação proposital, principalmente durante a noite, que ele traz a luz pro piso. Ele não traz a luz aos olhos do cliente. O que seria essa iluminação para o piso? Você consegue ver aonde você está andando, o parte que você está circulando para o espaço, então você vê todo o seu piso muito bem iluminado, só que você não necessariamente perde aquele sono que você ainda está no organismo. Eu falo que um dos maiores desconfortos que a gente tem na iluminação é aquele momento que a gente desperta, a gente acorda, o despertador toca, a gente vai no banheiro e acende a luz do banheiro, dá até um leve choque no organismo. Por quê? Você ainda está meio sonolento. E quando você acende a luz, é como se viesse um canhão de raios no nosso organismo que faz com que a pessoa desperte. Então, levantar à noite, de madrugada, para fazer alguma coisa, seja uma necessidade, ou ir até o quarto de um filho, você consegue manter aquela sonolência ainda no organismo e fazer com que o seu cliente, após fazer as funções dele, e voltar para a cama e continuar dormindo sem também andar na escuridão. Então, o balizador ele tem essa proposta muito bem elaborada. Além de ser instalado no corredor de circulação, a gente também pode aderir ele em pontos estratégicos, seja debaixo, ao lado de uma cama, na entrada de um banheiro, na saída de um quarto, que você consegue ter essa iluminação de balizamento. Indo um pouquinho para falar um pouquinho sobre marcenaria, aqui eu quis trazer 3 imagens de um mesmo projeto com a mesma iluminação. Então, aqui a gente idealizou a mesma proposta de iluminação, só que de estratégia diferente, tanto na posição da luz, quanto na interferência, quando eu instalo um perfil de LED na frente, quando eu instalo no meio, quando eu instalo no fundo, como que é essa proposta? A iluminação, muito bem pensada e muito bem elaborada, ela traz funcionalidades diferentes. Na primeira imagem aqui que vocês podem ver, eu tenho uma adega toda iluminada. A adega, a luz tem que estar sempre na frente. Ah, Mari, mas por que a luz tem que estar sempre na frente? Porque você exige um trabalho do seu cliente. Ali o meu cliente, ele vai chegar até aquele local, ele vai abrir a porta, ele vai puxar a gaveta e com a luz na frente ele consegue ver todos os rótulos 100% iluminados. Isso proporciona para ele uma funcionalidade de saber qual vinho que ele vai escolher naquele determinado momento. Na imagem do meio, eu tenho o mesmo cenário lá da sala que eu mostrei para vocês, que é a luz no fundo, que a gente cria essa mancha de marcenaria iluminada. O que seria essa mancha? Ali eu tenho vários objetos decorativos totalmente diferentes, com propostas diferentes. Eu tenho quadro, eu tenho vaso, eu tenho flores, eu tenho vários objetos diferentes. E ali eu tenho uma rotação de troca desses objetos. Ah, minha cliente viajou, trocou o porta-retrato, trouxe um objeto diferente. Independente do modelo do objeto, ele vai estar iluminado e ele vai ter um destaque. Então, ali você cria todos eles junto como se fosse uma obra de arte. E, por último, nesse último cenário, foi uma interferência que a gente fez para uma especificado para cliente, né? Que ela queria um rosário dentro de casa. Então, ali a gente fez a elaboração desse rosário, que ele fica num corredor de circulação da casa. Então, ali é um espaço que a gente não tinha muito como colocar uma poltrona, um abajur, uma mesa, porque a pessoa precisa circular naquele ambiente. Então, nós usamos a iluminação, que está instalada no fundo da marcenaria, de forma direta. Essa luz está jogando diretamente para baixo, para iluminar os artigos religiosos, artigos decorativos. Ao lado dessa bandeja fica uma Bíblia, que é onde a minha cliente realiza as orações dela, e automaticamente, quando ela se senta na poltrona para fazer as suas orações, existe uma luz indireta vindo de toda essa marcenaria, jogando na Bíblia dela. Então, ela consegue fazer a leitura sem necessariamente ficar refém de um abajur ou de uma luminária de piso. Falando um pouquinho sobre cozinhas, iluminação de cozinhas, eu trouxe 3 imagens aqui para vocês.
E o ponto principal que eu queria falar disso, além de falar de iluminação de cozinha, né, que é uma iluminação que tem que ser extremamente funcional, porque ali a gente realiza toda a parte de processo de alimento, de cozimento, então é uma atenção um pouco diferenciada, luz sempre difusa, linear, essa expansão do perfil, né, que traz essa longevidade, atinge todos os espaços do ambiente. A luz que eu falei de frontal de trabalho, independente da luz que eu tenho no teto, eu tenho que ter essa luz frontal. Mas aqui eu queria dar um destaque um pouco além disso, né? Falar sobre a interferência da cor da luz. Aqui nessa imagem, eu estou trabalhando com... Nessas 3 imagens, eu tenho 2 tonalidades de luz totalmente diferentes. E falar de como a luz, ela brinca com nossas sensações. Por quê? Na primeira imagem, eu tenho uma cozinha que aparentemente parece ter uma luz branco quente. Se vocês olhando aqui, eu acredito que a maioria vai concordar que ela tem uma aparência de aconchego de uma cozinha luz branco quente, né? Em torno de uns 3.000 kelvins, 3.100. Mas é uma cozinha que está inteiramente no branco neutro, 4.000, que é uma tonalidade diferente. Mas como que acontece essa enganação ao olhar, né? Aqui a gente não tem janela, é um ambiente, uma cozinha também que não tem janela, uma cozinha de apartamento que é apenas um corredor. E aqui a interferência da luz, além de ter a questão dos móveis, né, principais, a gente tem o revestimento da parede, que é uma textura que traz um tom mais amarelado. Eu tenho o piso da minha cliente também, que é uma textura mais puxado para um tom de areia. Todos os móveis dela são um tom bem amadeirados, bem puxado para o tom amadeirado. Então, a luz branco neutra, ela trouxe uma sensação de mais quente para o espaço, por conta de todos os elementos que ela está em volta. E essa foi uma cozinha que a gente precisou fazer uma mudança da luz branco quente para a luz branco neutra. Por quê? Porque ela é a cozinha da minha cliente, só que quem usa essa cozinha não é minha cliente, é a funcionária da minha cliente, que está lá todos os dias, período integral para cuidar da filha dela, enquanto a minha cliente sai de casa para poder trabalhar. A funcionária da minha cliente, ela vive num mundo um pouco diferente do nosso. Eu falo que existe uma porcentagem ainda de brasileiros que nunca vai saber na vida o que é ter um arquiteto, o que é poder contratar um arquiteto, fazer um projeto para minha casa, fazer um projeto com iluminação, um projeto luminotécnico especificadamente para mim, bem personalizado. Isso é um déficit que a gente tem por conta de toda a questão de economia, né, do nosso país. Isso é um déficit que a gente tem muito grande e ainda vai continuar tendo. Então, a funcionária da minha cliente, ela sai da casa dela todos os dias de manhã, onde ela tem um painel central, no ponto central da cozinha dela, que é um painel branco frio, e ela vai para o trabalho dela, onde ela encontrou uma luz branco quente. Para ela, essa diferença foi muito grande, que ela não conseguia realizar as funções dela, porque ali, por mais que seja uma cozinha da minha cliente, que tem que ter o aconchego, ali é o trabalho dela, não está na casa dela, ela está na área de trabalho dela. Então, ela tem determinadas funções que ela precisa exercer. A gente fez a alteração dessa cozinha para branco neutra. Ela teve uma percepção gigantesca de acreditar que a cozinha estava muito mais iluminada. E na varanda externa, que é um cliente usa quando ela recebe a família, os amigos, a gente manteve a luz branco quente para ela poder aproveitar mais o espaço. Aqui nós temos um exemplo, né? Agora os outros 2 exemplos são 2 cozinhas com tonalidades totalmente diferentes de revestimentos, tanto do piso quanto do acabamento de madeira, quanto do teto, só que ambas as cozinhas são branco quente. Elas estão trazendo a tonalidade 3.000, só que na foto do meio eu tenho uma cozinha fria, móveis frio, tonalidade cinza fria, todos os eletrodomésticos inox, todo o piso em preto. Então, você tem um ar de como essa cozinha fosse puxada para o branco frio. E, por último, também uma cozinha em tons levemente amadeirados, só que num tom um pouco mais claro, trazendo também a iluminação branco quente. E aqui o destaque é que a mesma iluminação, a tonalidade que eu tenho no teto, é a mesma tonalidade que eu tenho na marcenaria. Só que ela representa tonalidades diferentes por conta dos acabamentos que ela tem em volta. Falando um pouquinho sobre iluminação de banheiro, aqui eu trouxe 3 propostas também diferentes, né? 3 tópicos diferentes.
A iluminação ideal de um banheiro é a luz sempre frontal, a luz que vem de frente. Por quê? Essa luz que vem de frente, ela não gera sombra, tanto de um lado quanto do outro. Então, você proporciona ao seu cliente ele com o rosto 100% iluminado. Muita gente tem a associação de que a luz frontal de banheiro ela é ideal só para mulher por conta de maquiagem. Só que não, ela é ideal para uma maquiagem, assim como ela é ideal para uma rotina de skincare, você passar um produto no rosto, você lavar bem o seu rosto, ver ele super bem limpo. Também para os homens, para poder fazer barba também. Então, hoje é para diversos motivos. É porque a luz tem que vir 100% de frente. Uma outra proposta de trazer essa iluminação frontal, sem que seja num espelho jateado, num espelho com perfil embutido, seria uma luz no teto linear, difusa, que é onde eu nunca usaria spot, só perfil de LED, porque você vai ter toda essa bancada também iluminada de forma linear, sem criar sombras. E caso eu trouxesse só essa luz do teto, você geraria sombra no rosto do seu cliente, porque automaticamente, na hora que a luz vem de cima, ela vai gerando sombra no rosto conforme tudo que ela vai encontrando de barreira. Por quê? A luz, ela é uma linha reta, ela não faz curva. Ela não vai ver que o seu propósito é iluminar uma peça que está lá na frente e vai desviar. Tudo que você colocar na frente da luz vai gerar sombra, vai gerar barreiras. Então, aqui, além dessa luz linear difusa no teto, a gente trouxe uma luz indireta em volta do espelho, onde, assim que o meu cliente acende, essa luz vai bater na parede em volta do espelho e vai refletir no rosto dele. Então, toda a sombra que eu ia gerar da luz vindo de cima, a gente traz essa luz em volta para poder iluminar o rosto do meu cliente sem que gere a sombra no rosto dele. Um ponto principal, também falando sobre iluminação de banheiro, é aquela luz que a gente direciona para o nicho. Muitos clientes querem ter aquela iluminação dentro do nicho, seja de banheira, seja de box, ou aquela iluminação no nicho, no forro de gesso também, para trazer aquela luz de banho relaxante que a gente fala, né? E a recomendação minha é usar sempre fitas de LED de baixa tensão. O que seria essa fita de LED de baixa tensão? 12 volts ou 24 volts. Nunca usar fitas direto na rede, que seriam 110 ou 220 volts. Por quê? Hoje, no Brasil, a gente vive uma situação de mão de obra precária. São poucos profissionais que estão acompanhando o desenvolvimento da iluminação, dos produtos de iluminação, com a parte de instalação. Então, a gente vê ainda um déficit nesse mercado de ter profissionais que saibam lidar com fitas de LED, com spot, com produtos diferenciados e tenham capacidade de fazer uma instalação bem feita. Ambientes onde a gente tem umidade, contato com poeira, contato com sujeira, a gente recomenda fazer instalação de produtos com índice de proteção, que é o IP alto, que no caso seriam o IP65, IP67, IP69, IP90, IP98, várias opções a gente tem hoje no mercado, mas a prioridade é começar com IP65, com baixa tensão. Se o meu cliente, por N evidências, levar um choque de 12 ou 24 volts, ele vai sentir no máximo um tremelique no corpo. Ele vai sentir um choque, mas vai ser um choque leve. Se ele leva um choque de 110 ou 220, é fatal. Ele perde a vida. Então, sempre tomar cuidado em ambientes onde vai ter um contato muito próximo do cliente com umidade, com ambiente externo, trabalhar com peças de alto índice de proteção, IP65, a partir de IP65, e baixas tensões, que é a voltagem da peça. 12 ou 24 volts. Aqui eu trouxe o exemplo de marcenaria que a gente vem vindo no mercado totalmente revolucionário, né? Cada vez mais fino e mais delicado as luminárias de marcenaria. Essa é uma luminária que a gente tem lá na empresa onde eu trabalho, que a gente chama de perfil RN, com uma fita mini cob, que apesar de ser muito fino e delicado, ela tem a quantidade de lumens ideal para uma marcenaria. Então, hoje a gente não precisa trabalhar, às vezes, com uma marcenaria muito grossa, né? Um perfil de LED, uma luminária muito pesada,
porque a gente tem que aprender a dosar essa quantidade de lumens. A mesma fita que eu uso no teto do meu cliente, eu não vou usar na marcenaria dele, ela tem que ser extremamente dosada, por isso que hoje a gente encontra no mercado fitas de LED a partir de 500 lumens, na verdade, a partir de 100 lumens a gente já encontra, 100 lumens por metro, 500 lumens por metro, até 3.800 lumens por metro, para justamente saber intensificar a quantidade de lumens de cada espaço. Então, aqui é uma fita com 700 lumens por metro, com 3 milímetros de espessura. Então, você vê que é uma fita extremamente fina e delicada, mas com alto índice de iluminação. Aqui também eu quis trazer, que é também uma revolução que a gente vem acompanhando, desenvolvendo no mercado de iluminação, são mini luminárias. Então, hoje você consegue ter pontos mais estratégicos de mini luminárias, onde você vai ter um conforto de iluminação, só que necessariamente você não tem aquele sobrecarrego da peça, do tamanho da peça no espaço. Essa é uma linha que é um mini trilho magnético com luminárias, spots direcionáveis e também luminárias difusa e linear. E nesse projeto a proposta foi trazer uma luz apenas para o corredor de circulação, que é a entrada numa casa de campo. Então aqui eu tenho essa parede limpa, que é onde meu cliente vai ter várias obras de arte pendurada com propostas diferentes. Então eu vou ter um quadro grande, vários quadrinhos pequenos, uma escultura na parede, feito uma galeria de arte. Então, depois que a gente tiver todas essas obras penduradas, a gente vai conseguir direcionar os spots e trazer uma iluminação focada para cada um deles. Só para vocês terem uma noção de proporção de tamanho. Esse é um spot que ele vai ter 5 centímetros de altura. E correspondente em quantidade de lumens, ele vai ser correspondente a uma lâmpada dicróica. Então, quem fizer a comparação do tamanho de uma lâmpada dicróica com o tamanho de um spot de 5 centímetros, já com LED integrado, é totalmente diferente. Você consegue trazer a mesma quantidade de luz, só que numa proporção totalmente diferenciada. Aqui também, eu trouxe até efeito zoom, né, para vocês terem uma noção de proporção tamanho de espaço, que é um mini spot para fazer a iluminação desses objetos decorativos, e olha o tamanho dele em relação à proporção do ambiente. Ele está lá no fundo, fazendo uma iluminação bem focada nesses vasos decorativos, e você vê que a iluminação ela não precisa ser grande, ela não precisa ocupar todo o espaço de um projeto, ela tem que estar muito bem elaborada para saber o tamanho da proporção e principalmente o que ela vai valorizar em volta. Então, hoje é uma proposta diferente, porque principalmente em marcenaria, a gente sentia as marcenarias muito focadas em fita e perfil. Então, essa linha foi uma linha que a gente desenvolveu e trouxe justamente para poder usar mais, trazer um ponto, um olhar mais focado. Aqui a gente tem os vasos iluminados, né? Só que poderia ser uma loja, um artigo de objetos decorativos, uma joalheria, uma confeitaria. Você trazer esse olhar do cliente bem focado no produto final que você deseja atingir. Falando um pouquinho sobre paisagismo, eu quis trazer uma revolução que a gente também acompanhou bastante no mercado, que é uma linha de paisagismo totalmente diferente. Quem faz projeto de paisagismo, a parte luminotécnica de um projeto de paisagismo, vê que geralmente as peças elas não são pensadas para serem um destaque. Um espeto de jardim, um embutido de solo, são peças que você quer que ela entregue um fluxo luminoso muito bom, só que é uma peça que tem que ficar escondida. Você quer ver só a iluminação dela em sobressalto, né? Você não quer ver a peça em si. E a gente veio acompanhando que essa é uma tendência, inclusive, de fora do Brasil, que as peças de paisagismo, elas também podem fazer parte dele. Elas podem valorizar, destacar, trazer um design diferenciado, além de iluminar. Então, você pode ter um jardim completamente diferente, com peças que trazem esse design totalmente diferenciado, e também trazendo uma iluminação bem específica, complementando as outras peças que a gente já tem no mercado. Então, é trazer um jardim um pouco mais minimalista e também pensando muito num jardim de inverno, porque hoje a gente tem tanto a parte de jardim externa, né, da casa do cliente, quanto às vezes a gente tem aquele jardim de inverno, onde a gente quer uma iluminação mais delicada, mais sutil, com um design um pouco diferenciado. Então, essa é uma tendência que a gente veio acompanhando de fora e a gente também trouxe para o Brasil, para dentro dos nossos projetos. Falando em tendências de fora, esse ano eu tive
a honra de presenciar, né, de poder trazer, acompanhar as novidades do mundo externo do Salão de Milão. O Salão de Milão é uma feira que acontece em Milão, um ano sim, um ano não. Dentro dele acontece a Eurolute, que faz esse intervalo, né? O Salão de Milão, a gente fala que é a maior expansão de tendências do mundo da arquitetura para o mundo, que lá que são lançadas as principais tendências, de lá de dentro também que vão surgindo os novos designs. E a gente viu que 3 tópicos que a gente acredita que está crescendo muito no mundo da iluminação, no mundo do design, são trilhos magnéticos, que é essa primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês, que é essa tendência de você ter uma flexibilidade na hora de você montar um trilho magnético, não só o trilho como spot, mas você poder trazer uma luz difusa, uma luz diferenciada, uma luz indireta, uma luz direta. Você tendo essa flexibilidade, você consegue personalizar o seu projeto. Iluminação com corda, então você ter essa flexibilidade de poder levar o alcance da luz através de uma corda é uma tendência que eu vi muito forte lá no mercado exterior. Eu acredito que vai chegar aos poucos aqui ainda no Brasil. Você ter toda essa flexibilidade de você poder levar essa corda a 20, 30 metros de distância e poder distribuir essa luz, também criando luminárias personalizadas para o seu cliente. E conforme eu mostrei para vocês, a linha de jardim, que a gente viu que é uma tendência, essa linha de jardim bem minimalista e muito bem iluminada, também trazendo peças com conceito totalmente diferenciado. Aqui são 3 exemplos que eu brinco que a iluminação, ela vai muito além da estética, né? Então, tudo que eu falei para vocês, a questão do conforto, do bem-estar. São 3 pontos que eu vi lá, particularmente eu gostei muito. O primeiro é uma adega, que eu acho um conforto, né, você poder trazer uma adega personalizada para o seu cliente, caso ele goste ou queira. E essa luminária, eu acreditei, quando eu estive lá, eu acreditei que a iluminação era apenas um pontinho que a gente tem bem aqui na entrada, né, que você vê que a iluminação está vindo de frente em todas as garrafas, e aqui a gente tem esse pontinho bem detalhado da luz. Só que não, lá a luminária é adega. Então, eles já entregam toda a estrutura, a luminária é uma estrutura de adega, e eles fazem personalizada, de acordo com o tamanho da parede do cliente. Então, você vê que a iluminação está funcional, porque ela está vindo de frente, você entrega toda a praticidade que o cliente tem que ter, e ela vira realmente uma obra de arte. Então, é aquela brincadeira da luz decorativa com a luz técnica, que é a luz essencial para o seu cliente. Na imagem do meio, essa imagem eu tive que ampliar ainda o brilho dela, né? Porque lá ela estava bem escurinha, porque a luz era exatamente vindo desse mini postinho só para criar o destaque no quadro, onde realmente eu queria o olhar do meu cliente. Então, a luz estava extremamente focada na obra de arte. E, por último, essa é de uma empresa italiana que chama Zafferana, que é uma marca internacionalmente conhecida por luminárias portáteis, que são essas luminárias que a gente carrega para tudo quanto é lado, né? E hoje também virou uma tendência por conta da praticidade. Eles desenvolveram essa luminária para uma empresa chamada MSC, que é a maior empresa de cruzeiros, e fizeram um formato especial para a MSC poder presentear os clientes dele, que é no formato de um farol. Por quê? Antigamente, quando a gente não tinha toda essa tecnologia de GPS, de localizador, de poder rastrear, como que os navios sabiam aonde eles estavam chegando no destino final? Através de farol, que era o que iluminava o ponto principal de chegada deles de cada cidade, de cada estado, de cada país. Então, eles desenvolveram essa luminária no formato de farol para a MSC poder presentear. Então, você compra um cruzeiro, você vive experiências incríveis com a sua família, com seus amigos, momentos inesquecíveis, e de quebra você leva ainda uma luminária que vai te remeter sempre a essa experiência que você vivenciou. Então, eu falo que é a associação da luz também de forma presente na vida das pessoas. Por último, resumindo, de uma forma geral, que eu quis trazer para vocês, que é tópicos que eu falo que tem que entrar na cabeça, que as pessoas não podem esquecer na hora de elaborar um projeto. Uma boa iluminação tem que estar na posição certa, que é a alocação do projeto, na quantidade certa, que é a composição de peças que a gente vai ter dentro desse projeto, na tonalidade certa, que é a cor da luz que a gente vai usar,
e na intensidade certa, que é a quantidade de lumens que a gente vai utilizar. Para finalizar, não sei se eu estou com tempo ainda, né? Se eu posso continuar, que tem só os projetos que eu queria passar para vocês darem uma olhada de uma forma mais rápida, que são alguns últimos projetos também que a gente elaborou. Essa é uma instituição educacional, que é em São Paulo, né? Chama SWU, que a proposta foi trazer também uma iluminação totalmente diferenciada, então a gente consegue ver que eu tenho luz de foco e luz difusa justamente para iluminar todo o espaço, trazer também uma iluminação para toda a estante, podendo ter essa luz direcionável. Aqui eu tenho uma instituição bancária, uma instituição de investimentos, que também é completamente diferente do que a gente vem vendo no mercado, né? Geralmente uma instituição voltada a banco financeiro, ele é 100% luz branco-fria. As pessoas ainda têm a associação de que ela precisa ser uma tonalidade branco-fria. E esse projeto foi uma proposta que os próprios donos do espaço queriam uma iluminação branco-quente. E ela não é nem 3.000, ela é 2.700, ela é mais amarela ainda. Por quê? Por 2 pontos. Eles queriam trazer um conforto para os funcionários que trabalham ali, porque a pessoa já trabalha com 4, 5 telas direcionada para os olhos dela, falando sobre dinheiro, investimentos, dinheiro de outras pessoas de altíssimo valor. Então, a gente já gera uma pressão no funcionário. Então, ali, os momentos que eles têm de pegar um café, ir até o banheiro, recepcionar um cliente, eles queriam que tivesse uma descompreensão desse cortisol, poder ter um ambiente mais relaxante, e também para os próprios clientes que frequentam, porque geralmente quando você vai em banco, você está numa tensão, você gera um transtorno de tensão na pessoa, porque ela vai ou fazer um investimento muito alto, ou ela vai resolver uma dívida muito alta, então você traz esse conforto do espaço através da luz. Temos o escritório do Google, que também foi um lado mais arquitetônico, né, de projeto, misturando um pouco a iluminação com a parte sensorial. Eles queriam criar a palavra Google, que ela é cada letra de uma cor diferente, só que de uma proposta diferente. Então, eles usaram fitas neon com as cores de cada letra da palavra Google, que a partir do momento que o cliente sai do elevador e entra no corredor de circulação, vai acendendo a palavra Google numa proposta totalmente diferente. Então, é uma luz técnica com um efeito também sensorial para trazer um efeito mais atrativo para todos os clientes que passam ali. Esse é um quiosque do Shopping Eldorado, em São Paulo, que fizemos a instalação de mini luminárias. A proposta foi trazer esse olhar mais delicado na marcenaria para valorizar e destacar todos os objetos decorativos, sem ficar refém da luz do teto, porque a luz do teto de um shopping, ela é para a iluminação do shopping em geral, ela não é pensada principalmente nos pontos de quiosque que você tem destaque de produtos. Então, tanto na preta do produto quanto na cor branca, a gente trouxe para justamente valorizar o olhar, trazer o olhar do cliente justamente para o objeto de destaque, pensando numa proposta mais elaborada. Temos um apartamento residencial. Lembra que eu falei do conforto visual? Olha a distribuição da luz desse projeto. Um spot que a gente utilizou, que ele corresponde a uma lâmpada R70, que é uma lâmpada com uma luz um pouco mais forte, só que ele ficou de forma extremamente discreta e delicada. Então, você tem um ambiente muito bem iluminado, só que você não tem aquele teto super marcado com pontos de luz. Você consegue trazer um conforto visual de um teto mais limpo para o cliente e sem deixar perder a iluminação. Um projeto residencial também. Essa é uma hora que eu brinco na palestra, porque eu falo que todo mundo pega no meu pé, né? Por conta dos spots instalados no teto de madeira, que eu acabei de falar que não é recomendado. Mas, gente, nesse ponto eu queria trazer para vocês que quem manda é o cliente, o dono da casa é o cliente. Então, por mais que a gente fale, a gente eduque, a gente ensine, quem vai morar na casa é ele e a gente tem que seguir as ordens dele. Eu falei, esse é um projeto particular, é um projeto de parente, né? Que eu brinco que todo mundo trabalha na área, já fez algum momento alguma coisa para parente. E ela quis os spots, eu não queria, tive uma relutância em colocar, mas como a casa era dela, ela quis colocar e a gente seguiu as ordens. E mesmo assim, de forma sutil, a gente conseguiu entregar uma boa iluminação. Aqui mais alguns ambientes da casa. Iluminação decorativa, deixar ela também brilhar, destaque. Se o seu cliente tem algum lustre, algum arandela, alguma peça em destaque, deixar essa luz brilhar.
porque a própria peça decorativa ela também tem luz. Olha o reflexo desse pendente, desse lustre que eu tenho no teto. Se eu enchesse esse teto de spot, eu não ia conseguir deixar ele brilhar sozinho. Então, deixar cada ponto de iluminação ter o seu alcance. Aqui foi uma participação que a gente fez com a DW, que é a Design Week, que é uma semana cheia de eventos em São Paulo, que acontece junto com a Expo Revestir, junto com a House Decor, junto com grandes feiras, e a gente quis fazer uma ativação dentro de um edifício abandonado aqui em São Paulo, que é o edifício do Largo da Misericórdia, que agora ele está sendo restaurado e vai se tornar um novo hotel, para as pessoas poderem frequentar mais o centro da cidade. E aqui a gente fez a instalação das nossas luminárias, da linha MEG, da linha Tutti, para trazer uma proposta diferente de funcionalidade. Então, mostrar que um produto de iluminação, ele não é só, às vezes, pensado para um projeto residencial, corporativo, comercial. Ele também tem uma proposta maior de galeria, de destaque, de obra de arte. Aqui também foi uma super parceria, que a gente também conseguiu integrar os produtos, trazer uma proposta, uma elaboração de um projeto bem pensado luminotécnico, que é dentro de uma loja da Casa Dexo, que é uma loja em São Paulo, a maior loja ambientalizada do grupo Dexo. Então, aqui a gente teve a oportunidade também de desenvolver o espaço e mostrar o efeito da iluminação de acordo com cada textura e cada revestimento totalmente diferente, como ela brinca com nossos olhos. É a mesma tonalidade de luz, todas elas na tonalidade 3000, e vocês conseguem ver que, de acordo com cada tonalidade, onde eu tenho cinza, madeira, com tanto no teto quanto os tijolinhos branco da parede, aqui todo o tom mais amadeirado, né, mais vermelho, esse tom terroso, como a luz brinca, o efeito da luz muda completamente de acordo com cada espaço, com cada modelo de revestimento. Esse é um showroom também que eu tive a oportunidade de desenvolver o projeto de iluminação, que é dentro de um escritório corporativo, que é um showroom de peças mais antigas, peças usadas, né, um pouco mais já vintage, que a gente fala, que são peças de alto valor, onde as clientes doam as peças que são praticamente tão novas, né, mas são um pouquinho usadas para ter uma venda comercial, e eles queriam trazer um ambiente mais confortável. Por ser dentro de um prédio corporativo, eles queriam trazer também uma iluminação mais confortável, valorizando também todas as peças. Casa Cor, a gente sempre esteve presente na Casa Cor de São Paulo, principalmente. Agora nós estamos também expandindo um pouco a utilização de Casa Cor. Essa é a Casa Cor de 2021, onde a gente também fez toda a parte de iluminação, a concepção do projeto de iluminação, tanto para o Nildo José, quanto para o Arthur Guimarães, que era os ambientes principais. E a gente vê que desde 2021 já tinha uma linguagem de uma iluminação minimalista, conforto visual, teto limpo, sem muita informação no teto, e trazendo a marcenaria em grande destaque com o efeito de luz. Essa Casa Cor do ano passado, em São Paulo também, onde a gente teve a oportunidade também de desenvolver todo o projeto luminotécnico com alguns arquitetos, também trazendo uma iluminação bem minimalista. Esse ano a gente foi patrocinador de Casa Cor, aqui em São Paulo, e eu tive o prazer de elaborar 9 projetos luminotécnicos para 9 arquitetos diferentes, trazendo propostas completamente diferentes de acordo com a necessidade de cada profissional. Por isso que eu falo que um projeto de iluminação, ele tem que estar 100% amarrado com um projeto de arquitetura. Ele tem que ter a mesma linguagem e a mesma funcionalidade. Então, aqui, muita luz em marcenaria, muita luz indireta, propostas totalmente diferentes. O espaço do Gabriel Fernandes, ele não tinha um ponto de luz direta, ele não tinha um spot, era 100% luz indireta, bastante luz marcenaria, bastante luz no teto, para trazer esse aconchego que era a proposta do espaço. Aqui, mais outros 3 projetos, nós tínhamos um restaurante dentro da casa, um quarto de bebê com fita neon, onde a gente tinha só pendentes e muita fita neon instalada de forma estratégica, forma proporcional. Também um loft, que era o espaço do Henrique Freneda, também um super arquiteto. Então, cada um foi pensado de forma detalhada, para ter o seu destaque e a sua valorização. Por fim, eu queria deixar aqui o site da empresa que eu trabalho, né, os eventos que a gente participa, caso alguém tenha algum interesse, entrar em contato, fazer especificação dos produtos, né, podem contar com o meu apoio dentro da marca, também fora, estou à disposição para tirar dúvidas. E é isso. Eu gosto sempre de trazer uma boa frase, né? Essa é uma frase de uma grande referência do mundo da arquitetura,
uma referência brasileira ainda, eu acho que é um dos maiores orgulhos que a gente tem no mundo da arquitetura, do Oscar Niemeyer. Eu tive recentemente, em março, eu tive a oportunidade de conversar com uma referência do mundo da iluminação para mim, que é um professor chamado Mingrone, e ele trabalhou com o Oscar Niemeyer vivo. Ele desenvolveu projetos luminotécnicos para o Oscar Niemeyer. Ele é engenheiro civil também de formação, se especializou em iluminação e hoje ele está há 35 anos no mercado de iluminação. E ele trabalhando com o Oscar Niemeyer, ele só deu uma ênfase maior ainda de toda a referência que a gente tem, que ele era realmente uma pessoa incrível. E saber que São Paulo, principalmente, o Brasil todo, mas São Paulo, não idealizou nenhum terço de todas as obras, de todos os projetos que o Oscar Niemeyer tinha para a cidade. Isso é uma coisa, assim, que a gente ainda tem muito que agradecer por tudo que ele fez e saber que ele era uma pessoa brilhante, que ele tinha muita coisa ainda para conquistar. E a frase fala: uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre e uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. Muito obrigada. Obrigado. Mariana do céu, muito obrigado por nós vamos... Eu tentei correr um pouquinho. Não, mas foi fantástico, assim, é o que eu falo, assim, é diferente a gente trabalhar com alguém e ter um contato com alguém que entende e, às vezes, alguém que acha que entende. Então, a gente vê realmente toda a sua expertise, toda a sua dedicação, todo o seu amor, que é os projetos de iluminação. Então, para nós, é extremamente prazeroso. Eu fiz aqui algumas anotações que eu gostaria de debater rapidamente com você, para não tomar muito seu tempo, mas eu digo assim, por exemplo, quando da decisão da escolha da iluminação ou da luminosidade, eventualmente a gente entra nos custos de iluminação, né? Então, assim, eu vejo que, às vezes, o arquiteto, ele fica, às vezes, limitado por conta do cliente, às vezes, não dar tanta importância a uma boa iluminação, que foi o que você nos trouxe. Então, assim, isso efetivamente acaba compactuando com essa frase do Niemeyer. Sim. Porque, realmente, uma boa iluminação vai elevar uma arquitetura que... Aquele prédio que você mostrou do centro da cidade, um prédio efetivamente extremamente em concreto, nada de arquitetura em termos de design, enfim, mas uma iluminação acabou crescendo o projeto. Então, isso aí eu acho muito importante. Então, às vezes, o cliente, por isso que entra o arquiteto, porém, não só o arquiteto, mas aquele arquiteto que conhece de iluminação, para dizer para o cliente, ó, esse valor que você vai investir em iluminação, ele vai repercutir num ambiente mais agradável. Então, eu acho que isso é um ponto. Eu acredito que dentro das normas de iluminação, ainda falando da 5101, iluminação de via pública, a 10898, iluminação de emergência, a 8995, que fala regularização de iluminação de ambientes internos, atrelado a NR17, que fala de ergonomia, eu acho que ainda a iluminação ela está atrelada, amarrada a um pouco na NBR 5410. Então, eu acho que iluminação residencial deveria ter uma ênfase maior dentro das normas da ABNT e, na minha concepção, deveria fazer parte de projetos complementares. Sim. Não só elétrica, mas sim luminotécnico. Sim, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso aí precisa ser mais debatido, principalmente com os profissionais da área. A gente vê que a marcenaria iluminada ganhou muita força nos últimos anos. É uma coisa que realmente um ambiente, né? E nem em casa. Em casa eu tenho um pedacinho lá da minha sala de jantar, eu tenho um ripado, mas eu tenho algo de iluminação. Então, ganhou uma certa visibilidade. Então, isso aí teve uma vertente crescente muito grande. Uhum. As feiras, que nem você falou da Feira de Milão, é uma feira que tem ano sim, ano não, tem associada a Feira de Iluminação, mas pergunta a você, né, continuando, você acha que, por exemplo, o Brasil ainda está teoricamente desatualizado? Falta muita coisa para acontecer, né? Então, seriam esses os pontos que eu gostaria de pontuar com você.
Em relação à questão do cliente, voltando um pouquinho na primeira que a gente falou, em relação do cliente, o mundo da iluminação, eu acredito que é um mundo ainda muito novo, principalmente para os clientes finais. Eu falo que é a pessoa que vai contratar um arquiteto. Ela convive em vários espaços, ela vai na casa de um amigo, às vezes que ela gostou de alguma coisa, ela entra no Pinterest, ela vê casa de novela, ela vai em restaurante, ela frequenta vários lugares. Só que é uma coisa que ela não presta atenção. Ela se sente confortável e desconfortável, só que não é uma coisa que ela repara. Ninguém vai na casa de um amigo e repara no spot que está no teto. A gente repara no sofá, a gente repara no tapete, a gente repara na mesa de jantar, que são os objetos que estão mais próximos ao cliente. Só que eu falo que o profissional, o arquiteto, uma obrigação que ele tem é entregar o melhor projeto para cada cliente, personalizado. Então, ele ter a paciência de desenvolver para cada cliente. Se ele não entende 100% de luz, porque até então ele não é obrigado a ser expert em tudo. Por isso que ele tem bons parceiros, ele tem uma boa equipe que trabalha com ele. Tenha um bom luminotécnico e faça o seu cliente ter experiência. Indica um restaurante que você sabe que vai ter uma iluminação legal, que você quer que ele tenha. Indique uma coisa para ele assistir que vai ter uma referência. Faça ele viver momentos que você vai arremeter na hora de você apresentar o projeto. Que você vai ter argumentos para discutir com ele. Leve ele, uma das coisas que eu acho mais incrível. Eu sei que assim, que às vezes, por conta de agenda, é um pouco mais difícil. Leve ele numa casa cor, visite uma amostra, leve ele no museu, faça ele ter experiências sensoriais que vão te dar crédito como profissional, que façam ele valer, porque é base de estudo. A gente sabe que tem cliente que é um pouco mais difícil de você levar por conta disso, por conta daquilo, e ele, teoricamente, tem a palavra final porque ele que está arcando com tudo, né? Ele que está bancando tudo. Só que tenha ele como um parceiro, como um amigo. Leve ele para viver essas experiências. Por quê? Você vai transformar a vida dele. Você vai mudar a cabeça dele. Eu vou dar um exemplo assim, um pouco paralelo, saiu um pouco da nossa teoria. Por que quando você está fazendo um tratamento médico, seja um tratamento por uma situação crítica ou um tratamento por uma situação boa, você se torna tão próximo do médico? Por que o médico consegue criar uma relação de afeto com o seu paciente? Você consegue criar porque ele te traz para perto. Sim. Ele te traz para suas experiências, ele te traz para o seu convívio. Então, você cria essa relação. Você quer mais quando nasce um bebê em casa, que a mãe tem que levar o pai, a mãe leva no pediatra, você cria uma relação com o pediatra. Porque você tem uma troca ali de energia. Uma coisa que eu sinto também, eu estava até discutindo com uma amiga minha arquiteta, que é, a gente tem com o mundo da inteligência artificial vindo aí, que é o AI, que vai invadir tudo, o AI, que vai invadir tudo, né? Vai facilitar alguns processos dentro de um escritório de arquitetura. Perfeito. Você vai conseguir diminuir os processos que, às vezes, com uma pessoa humana demoraria anos. Cria essa inteligência para diminuir processos e tem o lado mais humano, que é uma coisa que eu sinto falta. Então, eu vejo até das meninas que trabalham comigo. Eu falo assim, gente, a arquiteto mandou perguntando alguma coisa. Oi, tudo bem? Como você tá? Como que foi? Não sei o quê. Cria um vínculo com a pessoa. Você não tá ali, a pessoa precisa disso? Toma, tchau. Cria um vínculo, cria um afeto, se importe, porque a iluminação que você está colocando na casa do seu cliente não é só um spot que você está vendendo. Você está vendendo uma experiência. Ele vai passar 5, 10 anos com aquela luminária na casa dele. Quantos momentos legais que ele vai ter de convívio na casa dele que ele vai lembrar de você, porque você foi um bom profissional que fez um bom projeto para ele. Então, mas essa relação que você fala de proximidade, é com todo respeito, né? É coisa nossa do interior. É. Mas até em São Paulo, viu? Vou ser bem sincera. Eu acho que um diferencial meu é que eu levo isso até para lá. Só que eu ensino as meninas, por exemplo, que trabalham comigo. Eu falo, por mais que você a pessoa chegou para você toda grossa, mal educada, na correria, achando que ela tem direito. Né? Mostre para ela o lugar dela, de forma educada. Mostre para ela que você é um profissional diferenciado. Eu estava até conversando isso com uma menina que trabalha comigo, inclusive, que ela está fazendo um projeto para um dos diretores lá da empresa, que sempre sou eu que faço. Aí, dessa vez, eu deixei ela. Eu falei, quer saber? Toma você à frente que eu estou aqui, de respaldo, mas eu quero que você comece a crescer. Mas eu não sei o quê, porque a arquiteta... Eu falei, fale com ela, seja postura, senta com o cliente, fala o que você acha disso, daquilo, você gosta? Eu quero que você opine, eu quero que você, não é você, fiz, acabei, tá pronto.
Então, isso é uma coisa que eu acho que, por mais que a gente tenha a correria do dia a dia, falta nas pessoas. Falta. Entendeu? Humanidade, Falta né? dos profissionais. Porque, querendo ou não, eu, profissional, eu preciso do cliente. O cliente precisa de mim. Só que se eu ficar com a minha régua lá em cima, meu nariz lá em cima e o cliente também, não vai resolver em lugar nenhum. Só vai ser uma briga, você vai estar brigando, trocando a força, né? Um vai estar disputando um espaço com o outro. Não vai levar nada. Exatamente. Então, assim, eu falo que emergência, toda vez que o cliente chega assim, eu preciso disso, eu preciso para ontem. A única emergência que é realmente que a pessoa tem que socorrer na hora é um hospital. Porque lá tem alguém morrendo que precisa de um médico, que senão vai morrer. Agora, tudo dá-se um jeito. Então, tudo com calma, bem pensado, elaborado, bem feito, dá-se um jeito. E sai da forma certa. Falei, então, consegue ter isso. E questão de produto, assim, eu sei que a iluminação é um mercado novo e que as pessoas ainda têm uma associação. Se eu tiver um projeto luminotécnico, eu vou gastar muito. Não é isso, gente. Hoje você tem produtos de boa qualidade com preço acessível. Óbvio, a gente tem no mercado marcas de iluminação que estão no Brasil, mas nem vendem para o Brasil. Só vendem para o projeto no exterior. São desenvolvidas no Brasil, mas elas vão para fora. E cada um tem que saber dosar o seu bolso, o seu custo. Isso daqui para mim não dá, é muito caro. Vamos procurar uma alternativa que vai caber no bolso. Vamos saber aonde eu vou investir. Aí a gente volta a falar naquilo que a gente conversou lá no começo, que eu acho que é um déficit gigantesco, é a comunicação. Sim. É o arquiteto vender o projeto, mas saber o custo do bolso do cliente dele. E ele só vai que é o feedback, é o briefing, a entrevista com o cliente. E ele só vai saber o custo real que o cliente tem para gastar quando ele tiver uma proximidade com o cliente. Porque o cliente tem medo de abrir toda a mão e o arquiteto ir lá, subir e gastar horrores. Ou ele tem medo de não abrir e depois vai falar mas eu tinha dinheiro para gastar nisso, por que você não me falou? Então, assim, eu acho que essa comunicação, essa relação tem que ser melhorada ainda, estreitada. Aí, qual foi o outro tópico que a gente estava falando? Das normas, da falta das normas. Isso eu acho que é também um déficit gigantesco. Eu, inclusive, conheci o presidente do CREA, São Paulo, e ele é uma pessoa que eu estou tentando pegar para conversar para a gente dar uma mudada nisso, porque eu falo que está muito atrasada. Sim, e você vê no exterior, você sabia que no exterior a gente teve recentemente um LED Forum, que é um congresso de iluminação, que acontece lá em São Paulo. Do LED Forum, 99,9% das luminárias públicas no exterior não são branco fria, são branco quente. São 3.000 Kelvin. Por quê? Qual é a necessidade de ela ser branco fria lá? Se ela está bem iluminada, bem dimensionada, por que ela precisa ser branco fria? Sim. Entendeu? Então, assim, é completamente diferente. Então, o Brasil, nessa concepção geral de normas, conceitos, porque tem muitos profissionais que levam a risca, vai fazer um projeto, às vezes, residencial e quer consultar a norma está muito atrasada. A gente precisaria atualizar, trazer os novos conceitos, os novos estudos e também entender um pouco melhor qual a necessidade de cada espaço. Porque a gente tem quantidade de lumens, que às vezes funciona para uma certa faixa etária de idade, para outra faixa etária de idade não vai dar certo. Uma proposta de um espaço para outra não. Então, eu acho que isso precisaria ser revigorado, tanto luminária interna, interiores, emergência, quanto pública. Então, isso são pontos que eu acho que ainda o Brasil tem que evoluir. Agora, em questão geral de desenvolvimento de produto, que hoje a gente tem no mercado aqui brasileiro e a gente encontra lá fora, a gente não está atrás. Isso é uma coisa que eu fiquei surpresa. Que eu fiquei completamente surpresa. Óbvio que a gente... Eu trabalho numa empresa que vem produto da China. Então, se você vê o mercado chinês em desenvolvimentos parando com o mercado, por exemplo, europeu, porque a gente fala que o europeu cria e a China meio que copia, porque a China traz para a realidade nossa o que é adaptável. Se você vai ter um custo de trazer uma luminária europeia para o Brasil, você não tem, se você conta numa mão quem são os clientes que arcam com esse custo, porque é completamente fora da nossa realidade. Então... E a China já agrega, já traz isso num valor mais acessível. Exato, tudo. Sim, a gente fala de iluminação, mas tudo relacionado à arquitetura, tudo. Tanto em revestimento, acabamentos, decoração, móveis, tudo. É totalmente diferente, é um mundo completamente diferente. E hoje, no mercado de desenvolvimento de produto, a fabricação europeia quanto chinesa, para mim, ela está no mesmo nível.
Então, assim, a gente deve muito à China por ter essa possibilidade de ter produtos aqui no Brasil que a gente consiga adequar em vários tipos de projeto. Acessíveis. Acessíveis, com custo Legal. acessível, porque é totalmente diferente. Eu comecei a ter essa visão depois de, lá na empresa, começar a me envolver nessa parte mais de produto. Porque eu sempre pegava, eu voltei da Eurolute com várias ideias, eu queria isso, eu queria aquilo, nanana. Aí eu comecei com a diretoria pondo na ponta do lápis. Quanto que sairia isso no custo? Chegava ao final de eu ter um spot para uma casa que custa R$6.000. Aí você pega uma casa que vai 12, 40 spots. Como que você arca com esse custo? Então, assim, não tem, é muito discrepante a realidade. Mas eu acredito muito na feira, principalmente na Feira de Milão, por conta de inspiração, por conta de design, de novos olhares, você conhecer novas pessoas, novos profissionais, network, você ter uma noção geral, porque a Eurolute acontece um ano sim, um ano não. Só que o Salão de Milão é todo ano. E cada vez mais você vê a iluminação dentro de outras propostas diferentes na cidade. Então, é um conceito bem legal, é bem diferente. Vale a pena visitar. Não, eu não tenho dúvida. Ó, eu não quero tomar mais o seu tempo. A gente, assim, eu por mim e pela sua simplicidade, pela sua expertise, eu sei que a gente ficava aqui o dia inteiro falando, que é uma coisa que você fala, que é muito prazeroso ouvir você falar, né? Já falei isso em outro momento, no sentido do que eu admiro você como profissional, né? E pelo que você traz hoje dentro da iluminação. Então, assim, eu queria só agradecer sua participação no nosso congresso. Tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia aos participantes, né? E que vai agregar muito a sua vida profissional e vida pessoal. Então, no nome do Unisalesiano, Mariana Vanzella, engenheira Mariana Vanzella, da Gaia Projetos de Iluminação, quero te agradecer imensamente, pedir desculpa novamente pela insistência, né, de tentar, não, Mariana, eu quero que você venha, e eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, o quanto isso vai ser prazeroso. Então, Mariana, muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra poder participar. Estou muito feliz, espero voltar mais vezes, que a gente pode falar sobre outros assuntos dentro do mundo da iluminação. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada pela insistência, inclusive eu queria te agradecer. Obrigada por não ter desistido de mim. Não, nunca. Estamos juntos. O que precisarem, pode contar comigo. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Um abração. Fica com Deus. Tchau. Ótimo dia. Realmente. Tchau.